Tem novidade sobre a busca do Flamengo por um meio atacante para jogar ao lado ou no lugar de Arrascaeta. Já Filipe Luís está perto de se igualar a Jorge Jesus, com uma marca impressionante no Flamengo. Preciso falar ainda sobre o salário de Galvão Bueno fora da TV Globo. Tenho certeza que você vai ficar impressionado. E Jorge Jesus tendo ou correndo risco de demissão no Al Hilal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade do Campeonato Brasileiro. Não temos nenhum time com 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas, a consequência, 7 equipes dividindo a liderança. São elas Corinthians, Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, todos com 4 pontos conquistados. Já a CBF vai anunciar em breve o adiamento do início da Série D do Campeonato Brasileiro. A 4ª divisão, na teoria, começaria nesse sábado, mas será adiada em uma semana, tudo por causa da dificuldade dos clubes da Série D em enviarem os ofícios para relatar sobre as condições do gramado. CBF promete fiscalizar e punir clubes que joguem em gramados ruins. Para completar o giro de notícias, contar que o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil já tem data marcada. Ele acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde na sede da entidade. São 16 confrontos, com os times divididos em 2 potes, o pote A e o pote B. Preciso falar agora sobre o pedido de demissão de Jorge Jesus. O principal alvo da seleção brasileira corre o risco de cair, pelo menos é o que parte da torcida do Al Hilal pede. O time saudita perdeu na última sexta-feira por 3-1 para o Al Nassr no grande clássico do futebol saudita. O resultado fez com que as chances do Al Hilal ganhar o bicampeonato saudita diminuíssem. A diferença era de 4 pontos para o Al Ittihad. O Ittihad empatou na rodada e aumentou para 5, a vantagem restando 8 rodadas até o fim da competição. Foi por causa disso que torcedores do Hilal usaram as redes sociais para lançar um movimento pedindo a demissão do técnico português. Vale a lembrança de que na Arábia Saudita não há muita paciência com técnicos, exatamente como acontece no futebol brasileiro. O contrato do JJ com o Hilal se encerra em junho, embora exista um aditivo para que o vínculo seja prorrogado até julho. Não dá para imaginar que o JJ caia antes da disputa da Champions Asiática. As quartas de final começam no dia 25 de abril, jogos únicos, e a tendência é que a competição termine até 3 de maio. A partir daí, dependendo do que acontecer com o Hilal, JJ corre sério risco de cair. A seleção brasileira pretende ter o técnico português para a data FIFA do mês de junho, quando enfrenta o Paraguai em casa e a seleção equatoriana fora. Jorge Jesus também já deu sinais de que pretende assumir a seleção brasileira. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Filipe Luís, que está perto de igualar uma marca super importante do Jorge Jesus. JJ à frente do Flamengo chegou a ficar 29 jogos consecutivos sem perder. Filipe Luís no Fla já tem 27 partidas, a última delas vitória por 2-1 contra o Vitória em Salvador. Essa invencibilidade depende de mais 2 jogos para que seja igualado os 2 próximos jogos do Flamengo contra o Central Córdoba, Libertadores da América, quarta-feira no Maracanã, jogo que pode marcar a reestreia do Pedro, ainda que por alguns minutos. No final de semana o Flamengo visita o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Acho bem plausível que o Flamengo bata esses 29 jogos e aí na sequência pega o Juventude em casa para chegar a 30 partidas de invencibilidade e fazer do Filipe Luís dono da maior invencibilidade nos últimos anos como treinador do Fla. Números do Filipe Luís impressionantes, são 31 partidas, 21 vitórias, 9 empates e uma única derrota pro Fluminense. 52 gols pró, 16 gols contra. Ele tem 3 títulos, se eu não estou contabilizando a Taça Guanabara, contra uma derrota. Os títulos da Copa do Brasil de 2024, Supercopa do Brasil em 2025, além do Campeonato Carioca. Só para destacar, vitória contra o Vitória, graças a um golaço do Arrascaeta e outro gol do Bruno Henrique, aproveitando de um cruzamento do Luiz Araújo. Hora de falar sobre o Flamengo, que está de olho em um meia para jogar ao lado ou até para substituir a Arrascaeta. Muita gente falando a respeito de Andréas Pereira, mas um nome que é de consenso dentro da Gávea é Júlio Enciso. Esse é um paraguaio de 21 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao Ipswich Town,
time que disputa a Premier League. É bem verdade que o Ipswich está para ser rebaixado. De qualquer forma, há destaque do Enciso por lá, meio atacante veloz, de muita capacidade física, habilidade e com muito mais saúde do que o Arrascaeta, pelo menos nesse momento. A ideia do Flamengo era contratá-lo para metade do ano e há praticamente uma unanimidade dentro do clube. Comissão técnica, diretoria, todo mundo avaliando como muito positiva a chegada desse atleta. O Enciso havia sido contratado do Libertad do Paraguai por 11 milhões e 600 mil euros. Não conseguiu performar no Brighton, até por isso acabou emprestado para o Ipswich Town. O Flamengo tenta fechar sua contratação para a disputa do Super Mundial de Clubes, mas pintou concorrência na Europa. O Porto está disposto a comprar o jogador, entendendo que ele pode se valorizar por lá e depois ser revendido para outro clube maior da Europa. E o problema maior pro Fla se dá pelo fato de que o Enciso já disse para pessoas próximas que prefere continuar no continente europeu a voltar para a América do Sul por agora. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Queria que você avaliasse a partida, da maneira como ela se desenrolou. O Flamengo, que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso, e com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, eu de sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele estava
não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para o Flamengo e valorizar, né, esses 2 resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. Desculpa. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas para a gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor, e aí durante esses dias a gente analisa para poder corrigir. Hoje também fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é o aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Desculpa, você ia falar? Não. Filho, tudo bem? Boa noite, Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre, mas em função dos adversários eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Boa noite, Felipe. Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. Após essa vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? Primeiro, como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. Um jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? E isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira. E a gente percebe isso. Então, por isso eu qualificaria essa vitória como heróica, nesse sentido físico do esforço que esses jogadores fizeram
não só pela viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para meus jogadores, se for para fazer dali, que faça, culpa minha. Ali, a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for o que nem acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti que mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil, muito importante para a gente. Obrigado. Felipe, fugindo um pouco aqui do contexto do jogo, vou te fazer uma pergunta que é para uma pauta especial de Libertadores, né? O Renato Gaúcho é o único que foi campeão como jogador e como técnico, né? Você já foi campeão como jogador, tem a possibilidade aí, né, e é uma meta ser campeão da Liberta como treinador. Isso mexe com você? É algo muito difícil de acontecer, né? Só tem o Renato que conseguiu isso. Pois é. São poucos. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles, que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos está desempenhando, independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado, e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso é lucro.